Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, especialmente a senadora Vanessa, pela gentileza e pela cordialidade de permitir que eu pudesse fazer aqui a minha manifestação, que será uma manifestação breve, mas é uma manifestação muito cara, senhor presidente, ao meu coração e ao coração dos capixabas. Nós estamos comemorando, senhor presidente, comemorando e evidenciando a importância de uma de nossas mais antigas instituições. Nós, os capixabas, estamos comemorando o centenário do Instituto Histórico e Geográfico, que fez 100 anos ontem, dia 12. O maior e mais seguro guardião da memória coletiva da nossa história. Idealizado pelo desembargador Carlos Xavier Paz Barreto, pelo médico e farmacêutico Arquimino Martins de Matos, que comandou a Polícia Militar, e pelo engenheiro Antônio Francisco de Ataíde, que foi secretário de Estado e prefeito de Vila Velha, o Instituto foi fundado, como disse aqui, em 12 de junho de 1916, com a missão de preservar e manter a nossa história, as nossas tradições e a cultura do Espírito Santo. E ao longo desse século e desse centenário de história, o Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo deu conta do seu recado, em momento algum se afastando dos seus princípios, dos seus propósitos, até porque, senhor presidente, num país como o nosso, uma instituição que tem 100 anos de existência é uma instituição marcada pela reputação, marcada pela credibilidade, apropriado por todos nós capixabas, seguramente como uma das mais importantes instituições do nosso Estado. Nos moldes, inclusive, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a Associação Civil Sem Fins Lucrativos do Espírito Santo produziu importantes e estratégico resultado ao longo desses anos todos. Pesquisas, estudos, coletando informações nas mais diversas áreas, fazendo com que nós pudéssemos manter a história da nossa gente, do nosso povo, até porque um povo sem história é um povo seguramente sem futuro. E é preciso e necessário que nós tenhamos muito orgulho das conquistas, das nossas mais diversas lideranças e dos feitos que foram produzidos ao longo desses anos. Esses dados e essas pesquisas feitas pelo Instituto Geográfico do Espírito Santo foram oferecidos ao público em pouco tempo por intermédio de sua revista. Veja, uma revista que foi lançada ainda em 1917, logo após a instituição do Instituto Histórico. Nós lançamos essa pesquisa e seguramente a mais antiga revista em circulação no Estado do Espírito Santo. Trata-se de um instrumento que atravessou todo o século XX. Viu e assistiu o nosso Estado evoluir da monocultura do café, que foi, até os anos 60, a mais importante atividade econômica, produtora de elevada oportunidade para a nossa gente, para o nosso povo, acompanhou seguramente a erradicação dos nossos cafezais, num momento de extrema e extraordinária dificuldade para o povo capixaba, e viu naturalmente a nossa economia se diversificar para plantas industriais vinculadas à atividade da indústria do aço, da indústria da celulose e tantas outras. O Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo espelha o ideal de produção e de conhecimento local, essencial à compreensão da vida do nosso povo em todas as suas peculiaridades, tal qual se verifica em outros estados e, por que não, municípios Brasil afora. Desde a sua fundação, todos os movimentos e realizações culturais importantes no Espírito Santo tiveram a participação do Instituto e de seus associados,
a exemplo da fundação da Academia Espírito Santense de Letras, da Faculdade de Direito, do Centro Capixaba de Folclore, da nossa Universidade Estadual, a UFES, posteriormente encampada como Universidade Federal, mas que nasce como esforço próprio das entidades e dos movimentos locais em nosso Estado. Em seus quadros figuravam grandes intelectuais como Afonso Cláudio de Freitas Rosa, Carlos Xavier Paes Barreto, Almeida Cozin, Adelfo Monjardim, Eurípides Queiroz do Vale, Ceciliano Abel de Almeida, Maria Estela de Novaes, Elmo Santos Ampronho e muitos outros que fizeram a sua história em nosso Estado. Com recursos públicos e privados, sobretudo contribuições semestrais de quase 1.000 associados. Veja, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, uma instituição que atravessa o século, faz 100 anos, e ainda mantém nos seus quadros 1.000 associados que fazem as suas contribuições para que, em parceria com o governo do Estado, nós possamos manter o nosso Instituto Histórico cumprindo com as suas qualificadas funções, qual seja a de manter e conservar a memória do nosso povo. Com recursos públicos e privados, portanto, até mesmo a edição da nossa revista em caráter cultural, e já é uma revista que vai para a sua 71ª edição. Portanto, um vasto conteúdo de produção local à disposição dos nossos estudantes, das nossas entidades, do nosso movimento cultural, da nossa história. Ao longo de 100 anos de atividades, os estudos produzidos no Instituto vêm contribuindo com a demarcação dos nossos limites estaduais, o levantamento e a divulgação de biografia de capixabas ilustres que tiveram importante protagonismo na nossa história, da fundação e desenvolvimento de municípios e localidades, da história dos nossos imigrantes, dos movimentos sociais, dos costumes e das nossas tradições populares. É, portanto, com muita alegria e com muito orgulho, com muita satisfação, que eu ocupo o Senado da República neste momento para fazer este importante registro para o coração dos nossos irmãos e do povo capixaba, rendendo aqui as minhas homenagens a todos aqueles que, no presente, dedicam o seu esforço à manutenção do nosso Instituto Histórico e Geográfico, assim como todos aqueles que, ao longo desses 100 anos, dedicaram todo o seu padrão intelectual, todo o seu conteúdo. As comemorações de seu centenário começaram no último dia 8 de junho, com a abertura da exposição de suas publicações na Biblioteca Pública Estadual, passando também pela realização hoje de uma sessão solene no Palácio Anchieta, sede cultural e administrativa do nosso governo, onde o governador Paulo Artung, nosso governador, estará presidindo uma sessão solene e também terá na Assembleia Legislativa, no próximo dia 21, uma outra sessão solene. Portanto, se multiplica as homenagens ao nosso estimado, querido Instituto Histórico e Geográfico do Estado do Espírito Santo. Em nome do seu presidente, do juiz e escritor Getúlio Neves, eu quero sinceramente emitir aqui da tribuna do Senado os meus sinceros e objetivos cumprimentos a todos aqueles que fazem da história do nosso Estado, da preservação da nossa história, uma história de devoção e de lealdade às grandes construções que foram assistidas pelo nosso Instituto Histórico e Geográfico. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.